Ô pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Hoje nós vamos estudar, dando continuidade ao movimento circular uniforme, né? Então nós vamos estudar o acoplamento de polias. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um exemplo. Eu tenho um motor, então aqui eu tenho o eixo do motor, ligado a uma correia, que faz girar uma polia menor, a polia 2 aqui. A polia 2 faz girar a polia 3. Então, o eixo do motor seria a polia 1, faz girar a polia 2, que faz girar a polia 3, que seria uma serra-fita. Eu posso mudar essa ligação ao eixo do motor, em vez de ligar na 2, ele vai ligar na 3 e a serra-fita que é ligada na 2. Tá vendo? Então, o que a gente pode fazer com o acoplamento de polias e o que vai mudar? Então, o objetivo aqui no curso de nós estudarmos o acoplamento de polias é para tentar entender exatamente isso. O que acontece? Eu posso pegar até o exemplo de bicicleta, mas como aqui tem um exemplo mais complexo, olhem. Isso aqui é o sistema de um motor. Correia dentada, faz girar várias polias. Aqui a gente tem, então, acoplamento por correia, né? E aqui dessa polia para essa, né, que vai para o comando de válvulas, ou dessa para essa aqui, ó, tá vendo? Essa polia para esse eixo, aqui tem a polia menor, o eixo tem um diâmetro menor. Tem uma relação de movimentos também. Então a gente vai entender como é que é a relação quando é por correia e como é que é a relação quando é por eixo, quando é fixo, coaxial. Tá? Então, vamos começar o nosso estudo, né? Eu fiz aqui um esqueminha. Então, para a gente estudar o acoplamento de polias por correia, também chamado de periférico. Acoplamento periférico, tá? O que é isso? Quando é por fora aqui, ó, a correia ligada, eu tenho uma polia A e polia B, tá? E a correia que liga as duas polias. Vamos supor que a polia B seja o motor. Então, ela vai ter um movimento, no caso aqui eu botei um movimento anti-horário, essa polia vai girar para cá, vai se deslocar para cá e faz essa polia girar, faz a polia maior girar. O acoplamento por correias também tem as mesmas relações do acoplamento por engrenagens ou por contato. Tem as mesmas relações do acoplamento por contato. Ó, só que o que acontece aqui? Aqui, se essa gira no sentido anti-horário, a correia vai empurrar essa aqui no sentido anti-horário também. Agora, imaginem que essa aqui está girando no sentido anti-horário, essa aqui gira para cá e faz essa polia girar para cá. Empurra essa polia para cá. Então, a polia B no sentido anti-horário e a polia A no sentido... Perdão, aqui é horário, e essa é no sentido anti-horário, certo? Então, no acoplamento por contato, a gente tem que cuidar que inverte o movimento, tá? Então, a gente vai entender essas relações. Primeiro, a gente vai ter que lembrar que o que é importante, né, nesse movimento, é a velocidade, né, que se calcula assim, ó, 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, velocidade e frequência são super importantes. A frequência, ela está relacionada com o movimento, com a velocidade angular. Também muitos chamamos de frequência angular, tá? 2πf, ó, tá? Certo? Vamos analisar essa primeira equação de cima e ver o que acontece, tá? A primeira equação em cima e vamos ver o que acontece. Só para uma roda, tá?
só para uma roda, né, ou a A ou a B, o que acontece? Se nós pegarmos aqui, ó, eu tenho um raio, né? Então a velocidade é 2π, isso aqui é uma constante, vezes o raio e vezes a frequência. Imagine que ela está girando 2 voltas por segundo, 2 Hz, se o F fosse 2 Hz. O que acontece se eu diminuísse o diâmetro da polia? Ó, seria a A e a B. Se eu reduzisse o diâmetro, ó, na forma 2π vezes o raio vezes F, comparando as duas polias, a que tem o maior raio vai ter a maior velocidade, certo? A maior velocidade, quando eu comparo elas assim isoladas. Essa aqui dá 2 voltas por segundo, essa dá 2 voltas por segundo. Então, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade linear, ok? Dando o mesmo número de voltas, certo? Tá. Mas o que a gente tem que entender aqui no acoplamento, tá? No acoplamento de polias, o que a gente tem que entender? No acoplamento de polias, nós temos que perceber o seguinte: quem produz o movimento é a correia. Então, com a velocidade que a correia está passando por aqui, vai imprimir a velocidade dessa polia. A velocidade que a correia está passando por essa polia maior, vai determinar a velocidade da polia maior. E como a correia ela é inextensível, tá? Ela não escorrega, sem escorregamento, todas as nossas relações não têm escorregamento. Então eu vou afirmar, se eu pegar a velocidade aqui, vamos chamar de B, e a velocidade aqui, pelo VA, eu peguei um ponto externo aqui da polia, né? Da correia. Eu peguei um ponto bem em cima da polia e da correia, um ponto comum. Eu posso afirmar que a velocidade no ponto A é igual à velocidade no ponto B. As duas velocidades são iguais, correto? Então, mas tem um detalhe. Para fazer a grande dar uma volta, vou pegar um pedaço aqui, ó, daqui até aqui, mais ou menos. Isso aqui é o que eu preciso de correia, tá? Isso aqui é o que eu preciso de correia, eu cortei a correia. Quando passa é uma suposição, tá? Toda essa parte da correia é que a polia grande dá uma volta, a correia vai empurrando. Então tem que passar uma parte bem grande da correia. Já na polia menor, com um pedaço desse tamanho, quando passa uma parte desse tamanho só da correia, vamos supor que a polia menor dá uma volta. Mas ainda, para a grande dar uma volta, tem que passar isso tudo aqui ainda, certo? Então vamos imaginar, passando isso aqui da correia, a polia grande dá uma volta. E passando isso aqui da correia, quando passar todo esse pedaço aqui, a polia pequena dá, comparando aqui, praticamente 2 voltas. O que isso? Ó, a grande dá uma volta, enquanto a grande dá uma volta, a pequena pode dar 2, vai depender do raio, tá? O que isso determina? Que a frequência das duas, ou a velocidade angular, são diferentes. Quem é que tem a maior frequência? Quem é que gira mais rápido no mesmo tempo? A pequena. Quando a mesma coisa para esse, o que vale para esse acoplamento, vale para esse. Quando a polia dá uma volta, as engrenagens vão passando aqui, praticamente a polia menor dá 2 voltas. E como é que a gente vê isso? Como é que calcula a velocidade? É 2π vezes o raio da polia A vezes a frequência da polia A. Isso é igual a 2 vezes o π vezes o raio da polia B vezes a frequência da polia B, certo?
Ó, eu tenho 2π dos dois lados, isso corta. Então a relação que fica para nós é assim, ó, o raio da polia A vezes a frequência da polia A tem que ser igual ao raio, o produto do raio da polia B, vezes a frequência da polia B. O produto é igual. Então vamos imaginar, vamos supor que o raio da A é 10 e o raio da B é 5, tá? Que ficou em cima. Então aqui é 10, o raio da A, e o raio da B é 5 centímetros, tá? Bom, vamos imaginar que a polia A tem uma frequência de 2 Hz. A frequência da A, tá, é 2 Hz. Vamos só imaginar. 2. Certo? Então, aqui desse lado, eu tenho 2 vezes 10, 20. E eu tenho um sinal de igual. Do outro lado, como é igual, tem que dar 20. Então, qual vai ser a frequência da polia B? Tem que ser 4. 5 vezes 4, 20. Então, ó, 20 é igual a 20. Então, vejam, a polia que tem o maior raio, ela tem a menor frequência. Isso significa que ela dá menos voltas no intervalo de tempo. A polia que tem o raio maior tem uma frequência maior. Então, ela gira mais rápido. Isso acontece aqui e aqui. Certo? E eu posso fazer, também não precisa fazer os cálculos, mas se quiserem, né? Essa é a relação que a gente usa. Se quiserem fazer pela lógica, a gente faz assim. Ó, o raio é o dobro, tá? Então essa aqui tem o dobro do raio. Aí tu só pensa, quem é que gira mais rápido? Quem é que gira mais rápido? A pequena, né? A pequena gira mais rápido. Ela dá mais voltas por segundo. Essa dá uma volta, essa dá 2. Se essa der 2, essa vai dar, como a relação entre os raios é a metade, essa aqui tem, ó, tem a metade. Se ela tem a metade do raio, ela tem o dobro da frequência. Vamos pegar outros valores. O raio da A é igual a 15. O raio da B é igual a 5. Quem é que gira mais rápido? Essa aqui. A frequência da B é maior que a frequência da B. Da B é maior que a frequência da A. Tá? A frequência é maior, ela gira mais rápido. Quantas voltas ela vai? Quanto mais rápido? Ora, tá vendo essa aqui? 5, essa é 5, essa é 15. Essa é 3 vezes maior. A frequência dessa aqui vai ser 3 vezes maior. Se a frequência da A for 2 Hz, a frequência da B vai ser quanto? Ela gira mais rápido ou mais devagar? Mais rápido, a frequência é maior. Quantas vezes maior? A diferença é 3, ela vai ser 3 vezes maior. 3 vezes 2, 6, ó. Tá vendo? Ó, aqui o raio é maior, a frequência o raio é 15, a frequência é 2. Aqui o raio é 5, a frequência tem que ser 3 vezes maior. Tá bom? A mesma coisa funciona para cá. Tá? Então, basicamente, é isso que nos interessa. Então, quando tu quer, tu precisa fazer uma relação que aumente velocidade. Se tu quer aumentar a velocidade, tu tens o motor, que tem uma velocidade que depende, né, da construção dele, tu não pode alterar a velocidade do motor, então, mas tu precisa de uma velocidade maior, precisa que ele gire mais rápido, RPM, isso aqui é frequência, certo? Então, tu quer que ele gire com uma frequência maior, tá? Tu precisa aumentar a velocidade, tu tem lá 200 RPM, tu precisa de 600 RPMs. Então, aqui está o eixo do motor, se tu quer aumentar a velocidade, então tu vai fazer uma redução de polias. Tu diminui o diâmetro da polia, quando é o acoplamento por correia, tu diminui o diâmetro da polia, tu aumenta a frequência dela, tu aumenta as rotações, o RPM, tá ok? Agora, eu tenho um motor com 1.200 RPMs e eu preciso diminuir.
Eu preciso diminuir essa velocidade, essa rotação, desculpa. Eu preciso diminuir essa rotação, que seria a velocidade angular. Eu preciso reduzir. Então, eu ligo da menor para maior. Eu aumento a polia aqui, certo? Quando eu quero aumentar o número de RPMs. Certo, pessoal? Então, isso aqui é o que a gente tem de polias. Eu vou fazer mais um exemplo, tá? Um exemplo, e para vocês verem como se faz. Então, tu tens esse acoplamento aqui, tá? Só sem esses valores, esqueça os valores aqui, tá? Eu vou dizer aqui para vocês, só esqueçam os valores, tá? Tu tem duas polias. Tá? Duas polias, como está aqui, a A e a B. O raio da polia A, tá, é 10 centímetros. O raio da polia B é 5 centímetros, é menor, certo? Ele pede para... E a polia A, tá? A polia A tem uma frequência de 2 Hz. Essas são as informações. Certo? O raio da A é 10, a frequência da A é 2 Hz, o raio da B é 5. Ele pede, primeiro, a velocidade da polia A e a velocidade da polia B. A velocidade angular da A e a velocidade angular da B. Ele pede essas coisas. Isso. Tá? Para te calcular. Como é que a gente vai calcular? Então, a gente faz assim, ó, pessoal. Primeiro, velocidade. Velocidade da A é 2 vezes o π vezes a frequência da A vezes o raio da A. Tá? 2π RF. Então, a velocidade da A vai ser 2 vezes o π vezes a frequência da A, que é 2, vezes o raio da A, que é 10. Lembra que o π eu não substituo. A velocidade da A vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 10, 40. 40 π metros por segundo. A velocidade da B, gente, velocidade, quando é acoplamento por correia, é a mesma. Velocidade é a mesma. 40 π metros por segundo. Tá? Agora eu quero calcular a frequência da A. A velocidade angular da A, 2 π vezes FA. Velocidade angular da A igual 2 vezes π vezes a frequência da A é 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 π. Aqui é radianos por segundo. E a velocidade angular da B? É a mesma coisa. É 2 π vezes a frequência da B. Agora, para comigo e pensa. Essa aqui tem um raio 10. O raio é 10. Essa aqui, o raio é 5. Quem é que gira mais rápido? Essa aqui. Quanto mais rápido? A diferença é o dobro. Então, ela gira 2 vezes mais rápido. Qual é a frequência dessa aqui? 2. Qual é a frequência dessa aqui? 4. Então, a frequência da B, que é B, a frequência da B é 4. Tá? Então, a velocidade angular vai ser 2 π vezes a frequência da B, que é 4. 2 vezes 4, 8 π radianos por segundo. Ok? Pessoal, eu vou parar esse videozinho e a gente vai para o outro tipo de acoplamento, tá? Então, aguardem.